Amanhã começou fervendo para o torcedor vascaíno Thiago Mendes, desembarcou no Rio de Janeiro e foi recebido com festa expectativa. E claro, com a tradicional camisa do Gigante da Colina em mãos. O volante chega como o primeiro reforço oficial do Vasco da Gama nesta janela de transferências e já começou a movimentar os bastidores de São Januário. A chegada dele era aguardada e agora é real. O jogador já assinou um pré-contrato com o clube e assim que passar pelos exames médicos, nesta quarta-feira poderá ser anunciado oficialmente como atleta do Vasco até o fim de 2027. Isso mesmo, torcedor! É contrato longo, é confiança do clube e também da comissão técnica no potencial do jogador, que foi inclusive um pedido direto do técnico Fernando Diniz. A diretoria, liderada por Edmundo Lopes, não está para brincadeira nessa janela, e o nome de Thiago Mendes é só o começo de uma movimentação intensa nos bastidores. No momento em que pisou em solo carioca por volta das 9 da noite, Thiago já foi cercado por membros da imprensa, torcedores e integrantes do clube. Com um sorriso no rosto, recebeu a camisa de número 23 e deixou claro que ainda precisa de um tempo para recuperar a melhor forma física antes de entrar em campo. E é aí que entra um ponto importante. Ele mesmo confirmou que neste momento ainda não está 100%. Por isso não será relacionado para o clássico contra o Botafogo neste sábado, nem para o confronto decisivo diante do Independiente Del Valle, válido pela Copa Sul-Americana. A expectativa da comissão técnica é que o jogador esteja pronto justamente para o segundo confronto contra o time equatoriano no dia 22 de julho em São Januário, quando o Vasco tentará garantir sua permanência na competição continental. Mas calma que as novidades não param por aí. Com a chegada de Thiago Mendes, o Vasco agora volta seus esforços para reforçar o setor ofensivo. O clube está em busca de pontas jogadores de lado de campo que possam fazer a diferença nos duelos 1 contra 1 e levar perigo pelas extremidades. O nome de Alan Minda circula nos bastidores, assim como o de André Gomes, e o departamento de futebol segue firme no mercado, mapeando opções e buscando negociações que possam de fato elevar o nível do elenco. A ideia, segundo fontes internas, não é trazer reforço só por trazer. O Vasco quer um ponta de impacto que chegue para vestir a camisa titular, colocar fogo nos jogos e ajudar o time a subir na tabela do Campeonato Brasileiro e avançar nas competições. E tem mais, hein? O clube pode contar com uma injeção financeira inesperada que pode mudar completamente o panorama desta janela. Dois nomes conhecidos da torcida estão prestes a render um bom dinheiro para o Vasco, mesmo já estando fora do clube há algum tempo. Estamos falando de Gabriel Peck e Douglas Luiz. No caso do Peck, o Vasco ainda detém um percentual dos direitos econômicos do jogador, que atualmente defende o Los Angeles Galaxy. O Palmeiras sinalizou interesse e pode apresentar uma proposta oficial nos próximos dias. Se a negociação avançar, o Cruz Maltino deve embolsar uma quantia na casa dos 3 milhões de dólares. Já Douglas Luiz está sendo alvo de clubes como Manchester City, Nottingham Forest e Newcastle United. A Juventus, atual dona dos direitos do volante, colocou um valor mínimo de 35 milhões de euros para liberar o atleta, o que equivale a 223 milhões de reais na cotação atual. Como clube formador, o Vasco teria direito a 5% desse montante, ou seja, cerca de 11 milhões de reais. Somando essas duas negociações, o Vasco pode ver cerca de 26 milhões de reais entrando nos cofres ainda nesta janela. Um valor significativo que pode ser usado justamente para reforçar o elenco com jogadores prontos para resolver. E por falar em jogadores prontos, um nome que surgiu novamente no radar Cruz Maltino é o de Matias Rojas. Lembra dele, aquele meia que brilhou no Racing e quase veio para o Vasco em 2023, no início da era da SAF. Na época, o Corinthians levou a melhor e contratou o jogador oferecendo um salário que girava em torno de 616 mil reais por mês, sem contar luvas e outras bonificações. O problema é que a passagem de Rojas pelo Timão não durou muito. O meia rescindiu com o clube paulista, foi para o River Plate, mas também não teve sequência por lá. Agora, com a rescisão em mãos, ele está livre no mercado. E aí, torcedor? Vascaíno, será que não é hora de olhar com carinho para esse nome novamente?
Matias Rojas é um jogador de qualidade técnica elevada, com bom passe, visão de jogo e capacidade de organizar o setor de meio-campo. É justamente a peça que o Vasco tem procurado para reforçar esse setor. Gabriel Pirani, por exemplo, foi uma tentativa nessa direção. Mas Rojas livre no mercado e sem custos de transferência pode ser uma oportunidade de ouro. Seu salário, apesar de alto, ainda está dentro da realidade do clube se levarmos em conta o dinheiro que pode entrar com as negociações de Peck e Douglas Luiz. Seria uma jogada estratégica e com grande potencial de retorno técnico. Enquanto isso, os bastidores seguem agitados. A expectativa é que, com o reforço financeiro, o diretor Edmundo Lopes tenha mais liberdade para agir no mercado. A pressão da torcida é grande, o momento é de decisão e o Vasco precisa urgentemente de reforços que venham para somar. O clube tem jogos complicadíssimos pela frente, o clássico contra o Botafogo, o confronto com o Independiente Del Valle, uma sequência de partidas no Campeonato Brasileiro, além da volta dos playoffs da Sul-Americana. São decisões em sequência e um elenco forte e qualificado pode fazer toda a diferença. Aliás, falando em decisão e bastidores, uma fala recente de André Rizek acabou repercutindo bastante entre os torcedores. Em entrevista, o jornalista exaltou o tamanho da torcida vascaína e comentou sobre o peso do clube no cenário nacional. Segundo ele, o Vasco tem uma das maiores torcidas do Brasil e mesmo quando o time não vive sua melhor fase, segue sendo pauta constante na imprensa justamente pelo tamanho da sua relevância. Ele comentou também sobre o presidente Pedrinho, destacando que o ex-jogador é um apaixonado pelo clube e que, apesar de suas decisões serem passíveis de debate, é inegável que ele tem boas intenções e salvou o Vasco de um cenário bastante complicado com a SAF. Rizek disse ainda que é natural que a prática se mostre diferente da teoria, principalmente quando se sai do papel de comentarista e passa a ter a caneta na mão. Foi direto ao afirmar que deseja ver o Vasco grande novamente competindo de igual para igual, com os maiores clubes do país e fazendo bonito em torneios internacionais, mas reforçou que enquanto isso não acontece, o clube continuará gerando manchetes e movimentando o noticiário como sempre fez. E é justamente esse movimento que mantém viva a paixão do torcedor. Mesmo em meio às dificuldades, a torcida segue firme lotando São Januário, cobrando, apoiando e acreditando que dias melhores virão. E com a chegada de reforços, dinheiro entrando em caixa e o trabalho sendo feito com mais planejamento, o caminho pode ser mesmo promissor. E aí, torcedor vascaíno gostou da chegada de Thiago Mendes? Está confiante nos bastidores do clube para essa sequência importante da temporada? Será que Matias Rojas seria mesmo uma boa? O fato é que o Vasco não está parado, está se mexendo, estudando, analisando cada possibilidade com muito critério e a torcida, claro, vai acompanhando tudo de perto de olho, em cada movimentação, em cada nome especulado, em cada reforço que pode pintar. E se você acha que o noticiário do Vasco para por aí está muito enganado, a movimentação continua intensa não só dentro de campo, mas também nos bastidores, nos corredores de São Januário e nos escritórios da 767 Partners. Isso por quê? Com a proximidade da abertura oficial da janela de transferências e com a possibilidade real de entrada de uma grana pesada nos cofres do clube, a diretoria começa a traçar metas ousadas para reforçar setores pontuais do elenco. E o planejamento? É claro, nada de apostas. O momento pede jogadores prontos com rodagem com cancha, capazes de chegar e resolver, seja no meio, seja nas pontas, seja até mesmo na zaga se aparecer uma boa oportunidade. E nesse sentido, Edmar Lopes já começou a agir, inclusive fontes próximas ao departamento de futebol garantem que o Vasco tem pelo menos 3 nomes em fase avançada de observação. Um deles, inclusive, já estaria em conversas iniciais com representantes do clube. A ideia da diretoria é concluir as negociações com calma, mas sem perder tempo. O que se comenta nos bastidores é que o próximo reforço pode pintar já no início da semana que vem. E se tudo correr como esperado, o novo nome pode chegar com status semelhante ao de Thiago Mendes, jogador que vem com expectativa alta, que chega para brigar por posição e agregar qualidade ao grupo comandado por Fernando Diniz. Falando em Diniz, o treinador tem tido participação direta nesse processo de reformulação.
Diferente de outros momentos em que o Vasco contratava sem consultar o técnico, agora existe uma sinergia maior entre a comissão técnica e a diretoria. Thiago Mendes, por exemplo, só foi procurado após a aprovação expressa do treinador que acredita que o jogador pode exercer um papel crucial no sistema de jogo dinâmico que ele costuma utilizar. O mesmo deve acontecer com o novo ponta que o clube busca no mercado. A diretoria quer alguém que se encaixe na ideia tática de Diniz, que tenha capacidade de explosão bom, passe, finalização e recomposição defensiva. Não adianta trazer um jogador veloz, mas que não se entrega taticamente. O treinador tem sido bem enfático nessa exigência e a diretoria tem respeitado esse critério. Enquanto isso, o elenco atual segue se preparando para os duelos decisivos que vêm por aí. A sequência de jogos do Vasco é daquelas que podem definir o rumo da temporada. Primeiro tem o clássico com o Botafogo, depois vem o confronto com o Independiente Del Valle, na ida dos playoffs da Copa Sul-Americana. Em seguida, tem jogo contra o Grêmio pelo Brasileirão e a volta contra os equatorianos novamente no Caldeirão de São Januário. Ou seja, o Vasco vai precisar de elenco, vai precisar de intensidade, vai precisar de soluções, e é justamente por isso que a diretoria acelera as movimentações no mercado. Não há tempo a perder. E uma curiosidade importante que mexe diretamente com o torcedor, os jogos contra o Del Valle são vistos como prioridade interna. Isso porque avançar na Sul-Americana pode significar não apenas mais visibilidade internacional, mas também premiação em dinheiro, o que ajudaria ainda mais nas negociações em andamento. Por isso a tendência é que Fernando Diniz poupe alguns jogadores no duelo contra o Grêmio, preservando os titulares para os dois confrontos com os equatorianos. O departamento de preparação física também trabalha com essa ideia, tentando manter o elenco equilibrado e o mais inteiro possível nessa maratona. Ainda sobre mercado, uma situação que causou certo burburinho na torcida nos últimos dias foi a da tentativa frustrada pela contratação de Matias Rojas no ano passado. Como já falei, ele esteve muito perto de vestir a camisa do Vasco, mas o Corinthians entrou na jogada e levou o meia. Agora, com a rescisão dele com o River Plate, o jogador está livre novamente. E aí surge a dúvida, será que o Vasco deve investir? Do ponto de vista técnico, a resposta é sim. Rojas é experiente, tem qualidade e está no perfil buscado pela comissão técnica. Do ponto de vista financeiro, também não é um absurdo. Seu salário, embora alto, não ultrapassa a casa de R$1 milhão por mês, e com os 26 milhões que podem entrar com Peck e Douglas Luiz, há margem para negociação. É claro que tudo depende de como o jogador se apresenta fisicamente e de como vê a possibilidade de retornar ao futebol brasileiro, mas se há um momento em que o Vasco pode ser ousado, é agora. A janela está aberta, a torcida está cobrando e o time precisa de reforços para encarar de frente essa parte pesada da temporada. Chegar nas oitavas da Sul-Americana, subir na tabela do Brasileirão e sonhar com um ano mais tranquilo só será possível com peças novas competitivas e prontas para assumir responsabilidade. E vale destacar também a participação dos bastidores nesse momento. Membros do Conselho Deliberativo da SAF e da própria presidência têm se mostrado mais presentes nas decisões estratégicas. Pedrinho, por exemplo, tem conversado diretamente com a 777 para agilizar processos e liberar recursos. A relação entre as partes ainda não é a ideal, mas tem melhorado. Os dois lados entenderam que o bem do clube vem em primeiro lugar e que o Vasco precisa de estabilidade para crescer. E nesse cenário, cada reforço, cada venda bem feita, cada escolha acertada faz diferença. Outro nome que vem sendo observado com atenção é o de Igor Coronado. O meia que estava atuando no Oriente Médio é visto como uma opção viável para compor o setor de criação do time. A idade pesa um pouco, mas a experiência e a qualidade técnica contam bastante a favor. Não há proposta oficial até o momento, mas existe um monitoramento constante por parte do scouting vascaíno. E se a situação evoluir, o nome pode ganhar força nas próximas semanas. O torcedor, claro, acompanha tudo isso com o coração na mão. A ansiedade aumenta a cada dia, principalmente porque o Vasco vive um momento de transição. O time mostra evolução em campo, mas ainda oscila.
Contra adversários mais fortes, às vezes sente a parte física e tática. E é aí que entra a importância dos reforços. Com o Thiago Mendes, o meio-campo ganha mais corpo, mais consistência. Se vier um ponta veloz que saiba jogar em transição, o ataque também ganha mais profundidade. E se fechar com um meia cerebral que pense o jogo, o setor de criação tão carente nas últimas temporadas pode finalmente engrenar. Essa é a esperança do torcedor. Que o time encontre uma espinha dorsal sólida, que tenha liderança em campo, que jogue com raça, mas também com inteligência. Porque o Vasco não pode mais se dar ao luxo de errar. Cada ponto no Brasileirão conta. Cada fase na Sul-Americana pode ser a última e cada contratação errada cobra um preço alto, seja financeiro, seja no desempenho dentro de campo. Por isso a responsabilidade é enorme e a cobrança também. Nos corredores de São Januário, o clima é de otimismo, mas com os pés no chão. Ninguém está iludido com uma sequência de bons resultados ou com um reforço de peso. O trabalho precisa ser constante, sério e transparente. E o torcedor precisa ver isso refletido em campo. O apoio da arquibancada não vai faltar. A torcida do Vasco é uma das mais apaixonadas do país e mesmo nos momentos mais difíceis nunca abandonou o clube. Agora, mais do que nunca, é hora de retribuir essa confiança com comprometimento, com planejamento e com decisões acertadas. E se tem uma coisa que ficou clara nas palavras de André Rizek na entrevista recente, é que o Vasco é gigante por natureza. Mesmo quando está em crise, mesmo quando não está brigando por título, o clube é pauta, é notícia, é audiência. Porque a camisa pesa, porque a torcida é ativa, porque a história fala mais alto. E é justamente por isso que o Vasco não pode mais ficar refém de administrações confusas ou decisões precipitadas. O momento é de reconstrução, mas também de afirmação. A SAF está aí, o modelo está implantado, mas o sucesso depende de gestão eficiente e comprometida. E para fechar esse papo, uma reflexão importante, o Vasco está diante de uma das janelas mais decisivas dos últimos anos. Se contratar bem, se vender com inteligência e se reforçar com critério, pode mudar o rumo da temporada. Pode sair da zona de risco e voltar a sonhar alto. Pode, quem sabe, até buscar uma vaga em competições internacionais. Mas para isso, cada passo precisa ser firme, cada decisão precisa ser pensada. E é esse o recado que a torcida dá todos os dias. Façam por merecer o amor que vem das arquibancadas. Porque o Vasco é muito mais que um time, é um sentimento que atravessa gerações, que resiste ao tempo e que nunca vai deixar de lutar. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar. Nos bastidores do futebol carioca, um novo burburinho tem movimentado torcedores e especialistas. O volante Marlon Freitas, destaque recente do cenário nacional, estaria de malas prontas para São Januário. Fontes próximas ao clube e ao staff do jogador afirmam que o Vasco da Gama já teria tudo acertado para anunciar a contratação do meio-campista nos próximos dias. O contrato, segundo essas mesmas fontes, teria duração de 4 anos. Um indício claro de que o Cruz Maltino enxerga em Marlon uma peça-chave para o seu projeto esportivo a médio e longo prazo. A movimentação ainda não foi confirmada oficialmente pelo clube, mas o silêncio estratégico da diretoria vascaína só aumenta as especulações. Nos corredores de São Januário, comenta-se que o acerto foi tratado com discrição, visando evitar leilões ou o assédio de outros clubes. Marlon Freitas, que vinha sendo cobiçado por outras equipes da Série A, teria escolhido o projeto esportivo do Vasco como o mais convincente. A promessa de protagonismo, a confiança da comissão técnica e a possibilidade de liderar o meio-campo vascaíno pesaram na decisão. O volante, conhecido por sua visão de jogo, intensidade na marcação e qualidade na saída de bola, pode ser o reforço de peso que a torcida esperava para dar equilíbrio ao time e preencher uma lacuna evidente no setor. Embora ainda se trate de um rumor, o clima de otimismo entre os torcedores nas redes sociais e em grupos de discussão é evidente. Muitos já tratam a possível chegada de Marlon como um divisor de águas para a temporada. Caso a negociação se concretize, será mais um capítulo da reformulação que o Vasco vem promovendo nos últimos meses, em busca de estabilidade e competitividade no cenário nacional.
A torcida, é claro, aguarda ansiosa por uma confirmação oficial. Mas, nos bastidores, o nome de Marlon Freitas já circula como um reforço certo no elenco cruz-maltino para os próximos 4 anos. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.